seria então, quando a gente vai falar em odontologia hospitalar, vocês acham que a odontologia hospitalar é uma especialidade ou uma área de atuação? Os dois. Os dois? Quem mais acha? Hoje a odontologia hospitalar ela é reconhecida como uma área de atuação. Nós estamos em processo de reconhecimento de especialidade. Tá? Então, o que isso quer dizer? É uma área boa para a gente? Sem sombra de dúvida, é uma área ótima. Por quê? Porque a gente precisa de campo de trabalho. Quando você faz faculdade, você quer fazer o quê? Que aquela profissão te traga rentabilidade. Precisa você pagar a sua luz, precisa pagar a sua conta, precisa comprar sua roupa, né? Então, por isso que a gente faz uma formação. Essa formação ela é aliada ao prazer. Eu consigo trabalhar de uma maneira que eu goste, tendo prazer, e com isso eu tenho uma rentabilidade. Esse campo é um campo muito importante para o dentista. E é um campo novo. A odontologia hospitalar ela é uma área de atuação nova. Para isso, a gente precisa entender tudo que a gente vai falar hoje, para a gente saber o que a gente vai ter de produção, o que a gente vai ter que fazer, onde que a gente vai trabalhar, em que momento do hospital que a gente vai entrar, tá? Infelizmente ou felizmente, dependendo de cada situação, ela é uma área extremamente mais cirúrgica. Então, vai gostar de odontologia hospitalar? Quem vai gostar de cirurgia, quem vai gostar de periodontia, quem vai gostar de um ambiente fora do seu consultório. Tá? E não dá para me fazer odontologia hospitalar no meu consultório, porque o meu consultório não é um ambiente hospitalar. Tá bom? Todos vão fazer? Não. Vai ter gente aqui que vai gostar de ortodontia, vai ter gente aqui que vai gostar de harmonização facial, tem gente aqui que vai gostar de dentística, de reabilitação. Então é uma área que não combina com essas situações, porque não é esse o ambiente dessa área de atuação do dentista. Então eu vou ter que saber que ambiente é esse meu ambiente hospitalar. Tá? Eu vou ter que saber quem que trabalha no hospital. Eu vou ter que saber qual é a hierarquia do hospital. Tá? A gente precisa trabalhar nessa situação quando a gente vai para a odontologia hospitalar. Eu vou ter que entender como que é uma anestesia geral. Eu preciso saber fazer uma anestesia geral? Não é a sua área de atuação. A área de atuação da anestesia geral é uma área médica. Mas eu tenho que entender como que é essa área. Eu tenho que saber alguma parte dessa área. Não para me fazer, mas para mim entender aquela situação. Tá? Eu tenho que entender sobre orientações pré-operatórias do meu paciente. Por quê? Porque eu tenho que encaminhar esse meu paciente para o hospital. Às vezes eu vou trabalhar neste paciente no hospital. Às vezes ele não vai ter condições de fazer o meu tratamento odontológico a nível ambulatorial. Então eu preciso entender disso, eu preciso saber como eu vou fazer isso. Tá? Os estágios da minha anestesia geral. Então eu preciso saber quando que essa anestesia geral vai ser iniciada, se está no meio dela, se está no fim dela, como eu vou conversar com o meu médico anestesista que está me auxiliando ali. Olha, eu preciso que você diminua essa pressão, porque eu estou sangrando muito. Olha, já estou finalizando aqui, pode ir acordando já o meu paciente. Então, tudo isso eu tenho que entender para mim trabalhar e conversar com ele. Tá? E saber do meu ambiente cirúrgico, como que funciona dentro do hospital. Tá? Dúvidas, pessoal, até aqui? Não? Minhas condutas pós-operatórias e alguns casos clínicos que vão fazer. Então eu vou trabalhar com vocês isso aqui hoje. Tá? Então eu vou conversar, vou destrinchar com vocês essa situação. Tá? Professor, é muito importante cada tópico, sem sombra de dúvida. Cada um da sua maneira. Tá? Então vamos lá. O que você
entende por odontologia hospitalar? O que para você é odontologia dentro do hospital? Para mim, uma odontologia hospitalar é um dentista dentro do hospital fazendo tratamento odontológico, com suporte médico, suporte da enfermeira, o suporte da técnica de enfermagem. Então, tem coisas que você, como dentista, faz muito melhor do que aquelas pessoas que trabalham no ambiente hospitalar de rotina. Tá? Então, você sabe tratar uma periodontia melhor do que um médico, melhor que uma enfermeira, melhor que uma técnica. Você consegue ensinar higiene bucal melhor que esses profissionais. Tá? Então, é uma área que antigamente a gente não dava muito atenção. Tinha poucos dentistas. Hoje ainda temos que trabalhar mais nessa área. Precisa ter mais dentista dentro do hospital. Quem vai lutar por isso? Eu, você, ele, todos nós. Que é uma área de atuação da odontologia muito importante. Tá? E é importante ter esse dentista no hospital? Sim, muito. Por quê? Por conta do cuidado de pacientes. Só uma pergunta. O dentista dentro do hospital, ele cuida só de pacientes em coma, ou UTI, ou tem alguma coisa que fala? Nós vamos responder essa pergunta no final. Tá? E aí você vai ver o que a gente cuida deles. Muito boa a sua pergunta. Você ia falar? Porque sim, precisa. Sim, precisa. Por quê? Faz um exemplo para mim que é importante um dentista dentro do hospital. Paciente dentro da UTI, por exemplo. Por exemplo, A enfermagem não dá conta de fazer todo o procedimento sem saber que não tem, sem contar que também não tem um conhecimento específico do dentista. Perfeito. A enfermagem não tem a orientação que o dentista tem para fazer principalmente coisas simples para a gente, e é a higiene bucal. E essa higiene bucal, se você faz de uma forma correta, a gente consegue minimizar ou mimetizar, diminuir o tempo desse paciente, às vezes numa unidade de terapia intensiva, por uma broncopneumonia, por exemplo. Ajuda muito. Porque na maioria das vezes, a bactéria que faz a pneumonia ou a broncopneumonia é uma bactéria de cavidade oral. A maioria das vezes essa bactéria está na cavidade oral e vai para o pulmão. Então, se você diminui a quantidade dessa bactéria, se você consegue controlar essa bactéria oral, você dá condições clínicas desse paciente melhorar a parte sistêmica. Então, uma das situações, por exemplo, é do dentista na UTI. E outra? Se tiver algum caso de infecção, pode gerar endocardite também, se estiver parado lá e tiver vida. Sim, você pode ter. Um caso de infecção oral, você pode ter uma suspeita de uma etiologia de endocardite. Amém. O que mais? Eu acredito que dá para minimizar também na questão de antes de intubação, professor. Por exemplo, um paciente está na UTI, mas ele não está intubado. Certo. Aí seria interessante, antes de intubar, fazer uma higiene oral, uma sepsia, para não carregar micro-organismo para dentro do pulmão. Mesmo... Cai no mesmo primeiro exemplo, né? De higiene bucal. Higiene bucal. Um outro exemplo do dentista. Pacientes que estão pré-radiografia, precisam manter todas, fazer Eu preciso fazer sessões antes de radioterapia. Então, eu preciso fazer o quê? Preciso cuidar de uma adequação do meio bucal. Outra situação. Perfeito. Quando eu caio e bato meu lábio, quando eu caio e bato meu dente, quem que tem mais habilidade? Você ou o médico? o dentista. Você. Então, os traumas dentalveolares ou ferimentos, que a gente chama bucal, eles são muito melhor tratados pelo dentista. Mas já não seria o bucomaxilo? Sim, mas nada impede de ter uma pessoa que faça odontologia hospitalar. Por exemplo, estou no interior e eu tenho uma vaga lá para odontologia hospitalar e não tenho vaga para bucomaxilo. A odontologia hospitalar pode assumir essa parte. Um ferimento, saber dar a sutura no ferimento, de quebrar um dente, saber restaurar um dente. Mas, professor, o que a ANS preconiza dentro do
Justamente. A ANS ela não é formadora para isso. Ela não tem essa, não é essa a atribuição dela. A ANS é a Agência Nacional de Saúde. Ela tem a função de suplementar os planos de saúde. Quem? Hã? Porque eles ainda não contratam. Sim, mas isso tem que ser feito via lei. Lei. Quem tem que fazer isso é os deputados e senadores nossos. Tem que ter uma vigência de lei obrigatória, tendo uma obrigatoriedade do dentista dentro do hospital. Isso é uma situação de luta. Mas os dentistas não são bom políticos. Tem algum dentista na área? Porque eu vejo muito advogados que são políticos. Não, mas já volta, eu não consigo chegar nesse patamar. O que a gente tem é uma área de atuação, o que a gente tem em alguns hospitais, a gente tem um dentista pelo corpo clínico e isso está melhorando. Entendeu? O que a gente tem que é lutar por isso mais tempo, entendeu? Mas a gente tem que passar que a gente é importante para ele. Se não for importante, não tem por que fazer isso. Entendeu? Então, essas situações que é importante. A gente saber qual é a nossa atuação frente a esse ambiente hospitalar. Tá? Temos que diferenciar dos demais dentistas, porque a gente atua no hospital, daqueles que não atuam? Não. A gente vai ter um leque a mais. A odontologia hospitalar é uma área de atuação que vai te trazer melhor um campo a mais de trabalho. Por exemplo, às vezes você está no seu consultório, ele está no dele, e eu preciso levar meu filho para tirar, vamos se dizer, um supranumerário que está entre esses dois dentes, e eu não quero fazer isso no meu consultório. Você tem experiência de ir para o hospital, de fazer uma carta, de pedir essa cirurgia. Ela não tem. Então você vai ser diferente em relação a ela. Eu vou levar você. Agora levo nela, eu tenho que ver como que vai fazer e tal. Então são áreas de atuações que é importante para a gente nesse sentido. Tá? Então, para a gente trabalhar no ambiente hospitalar, a gente precisa ter um conhecimento um pouco vasto em determinadas áreas. Então eu tenho que entender um pouco de anatomia, de histologia, de microbiologia, de biologia, de psicologia, estômago, patologia, farmacologia, fisiologia, cirurgia. Então, professor, eu tenho que saber de tudo. Na verdade, o cirurgião dentista precisa sempre estar se aperfeiçoando nessas áreas. Tá? São áreas que a gente tem muito pouco contato, principalmente depois que a gente forma. Você não estuda mais biologia, você não estuda mais farmacologia, você não estuda mais fisiologia. Então é importante, por quê? Porque o ambiente hospitalar, ele vai te dar mais desafios. Por que eu falo desafio? É mais complexo. Nem todo mundo está preparado para isso. No seu consultório vai estar você e quem? Você, seu auxiliar e seu paciente. Muito provavelmente você vai saber mais que o seu auxiliar. E muito provavelmente você vai saber mais que o seu paciente. No ambiente hospitalar vai estar você, seu auxiliar, seu paciente, um médico anestesista, um médico cirurgião geral, a enfermeira, o fisioterapeuta, a técnica de enfermagem. Todas essas vão querer te dar uma testada. Vão querer falar, será que ele entende mesmo? Será que ele sabe disso, daquilo? Então, ele é um ambiente mais desafiador. Tá? Então, isso é importante. Para isso, a gente precisa ter essas disciplinas mais afinadas. Tá? Então, pessoal, quando eu vou para um ambiente hospitalar, eu preciso ter locais desse ambiente hospitalar. O ambiente hospitalar, ele não é desorganizado, ele precisa ter uma organização hospitalar. E ele é dividido em blocos ou em regiões. Então, todo o hospital, na maioria das vezes, eles são divididos desta maneira, tá? Um pronto-socorro, um pronto atendimento, a enfermaria cirúrgica médica e a enfermaria pediátrica, a unidade de terapia intensiva, o centro cirúrgico
e os ambulatórios. Tá? Então a gente vai destrinchar cada ambiente desse para vocês entenderem como funciona. Tá? Cada ambiente desse é um setor do hospital. Tá? Isso vocês vão... Professor, isso tem em qual hospital? Tem no Hospital Geral, tem no Hospital Santa Rosa, tem no Hospital São Mateus, tem no Hospital Almecor. Tá? Em todos os hospitais tem essa sistemática. Lógico, algum ou outro tem uma exceção ou tem uma coisa a mais. Por exemplo, vamos citar um exemplo clássico. A Amecor é um hospital de quê? Referência em quê? Coração. Então ela vai ter um pronto atendimento cardíaco melhor do que um hospital otorrino, por exemplo, que é um pronto atendimento de otorrino. Agora, se você for lá na Amecor com sangramento de nariz, vai ser mais difícil de você achar um otorrino lá. Se você for no otorrino, vai ser mais fácil, tá? Então vamos lá. O que vem ser, pessoal? O pronto-socorro. Tá? O pronto-socorro é onde tem o nosso primeiro atendimento. Olha lá, ó. Primeiro atendimento. Tá? Então, um paciente como esse, um paciente vítima de arma de fogo, com um tiro no rosto, ele vai ser atendido primeiro no local do pronto-socorro. Onde existe pronto-socorro? No Hospital da Várzea Grande, no HMC, no São Mateus, na Santa Rosa, no Jardim Cuiabá. Tá? Esses são prontos-socorros, onde tem sempre um cirurgião geral, chefe do plantão. Tá? Então, nesse pronto-socorro, ele vai ser o primeiro atendimento ao paciente traumatizado, ao vítima de ferimento por arma de fogo, acidente de carro. Nem todos os hospitais têm esse ambiente. Vamos citar um hospital aqui que não tem esse ambiente. Otorrino. Hospital dos Olhos. Hospital Otorrino, Hospital dos Olhos. Não, tem pronto-socorro. Tem PA e pronto-socorro. Até neuro. Então, por exemplo, o Hospital dos Olhos, o acidentou, o SAMU não leva para lá. Porque não tem um cirurgião de plantão. Não tem uma equipe especializada. E essa equipe especializada, ela existe protocolos de atendimento. Tá? Então, o que vai ter num pronto-socorro? Equipe especializada. Quem é o chefe da equipe especializada? O cirurgião geral. De que é formada essa equipe especializada? Um cirurgião, um ortopedista, um anestesista e um bucomaxilo. Tá? Então, essas são as 4 especialidades de urgência do primeiro atendimento. Tá? Eu tenho especialidades que a gente chama coadjuvantes, que são especialidades que estão à distância. Aí eu vou ter o neurocirurgião, vou ter o cirurgião pediátrico, eu vou ter o urologista, eu vou ter o cirurgião torácico, várias subespecialidades ou especialidades que vivem à distância. Mas eu preciso ter sempre o cirurgião geral. Fora isso, eu tenho o quê? Uma enfermeira, um fisioterapeuta, os técnicos de enfermagem que dão todo o suporte. Dúvida? Então, se eu colocar na prova lá, do que é formado a equipe especializada do primeiro atendimento, do trauma, do pronto-socorro, vocês vão me falar todos esses. Você repete, por favor. Então, vamos lá, né? Primeira coisa, o chefe do plantão, o cirurgião geral. E se for um cirurgião traumatologista? Ele não faz o papel do ortopedista junto Não. com o cirurgião geral? Não, o cirurgião traumatologista é o cirurgião geral, que é especialista em ambiente de trauma. É que tem muitos de traumatologia que eles já fazem RQE em ortopedia só para conseguir atender. Não, mas esse é o ortopedista. O ortopedista que faz a parte de ortopedia. Mas ele, por exemplo, um baleado não é o ortopedista que vê. É o cirurgião geral. Tem que ser médico, especialista em cirurgia geral. Entendi. É porque na época eu trabalhei no Centro Cirúrgico de São Mateus e quem ficava sobre aviso era um traumatologista que atendia tanto ortopedia quanto geral.
Mas, então ele tem Ele dupla fazia os dois. formação. Ele Então fazia ele os fez ou fez cirurgia geral e ortopedia. Ele tinha especialização em orto. Não, Mas ele era mas geral. Mas então ele deve ter feito antes cirurgia geral. Isso. É um cara que tem dupla formação, e tudo bem. Mas o ortopedista, ele não tem assim, vou dizer, ele é apto para atender, mas ele não tem habilidade para tratar um baleado, um tiro na barriga. Não é a rotina dele. Entendeu? Então, o cirurgião geral, um médico anestesista, um ortopedista, um bucomaxilo, um pediatra. Esses são os profissionais presentes na equipe, em pronto-socorro. Tá? O que você está fazendo aí? Gravando? Não, não pode gravar não. Mas Tem mais? pediatra não está incluído como obrigatório. Pediatra. Porque no São Mateus atende pronto-socorro, mas não tem pediatra. Tanto que quando é criança, eles não mandam mais pra lá. Então, Tem que PA lá. aí ele vai para o PA da pediatria. Vai para o PA da pediatria. Mas se você tiver um acidente com uma criança, Eles não mandam pro São Mateus. vai ter que ir para algum que tem Lá não tem. pediatra. Mas ele se enquadra como... Não, ele enquadra isso como pronto-socorro. Mas não seria obrigatório o pediatra. Não, mas Presente. lá vai ter lá no pronto, por exemplo, tem pediatra. Sobre lá. aviso. Mas não, hoje tem pediatria lá. No São Mateus. São Mateus tem pediatria. Não, na urgência não tá tendo. Agora não tem mais? Não. Então se eu for lá com uma criança não é atendido. Não, é atendido no PA. É porque Então, tem o hospital porque o Sêmina, pediatra, que é a pediatria ela vai mais para a situação do pronto atendimento. É porque Entendeu? na Fêmea é pronto-socorro infantil. É porque agora é o grupo Cora que pegou o São Mateus. Então Não tá mais não não. atende Ah. mais. Mas Tipo, é obrigatório. Todas as pessoas saem. E essas pessoas no pronto-socorro, no primeiro atendimento, tem que ter. Tem que ter. Tipo, se gerar uma pessoa baleada, vai entrar o ortopedista também? Não. Se for um baleado na perna, onde quebrou esse osso aqui, é ortopedia. Mas eles Agora, se for um baleado, por exemplo, na barriga, não, é um cirurgião geral. É que eles estabilizam e esperam no outro dia para chamar quando tiver Ou do plantão. lado, né? Do lado, no é mesmo porque dia. quando sabe? chega no Entendeu? pronto-socorro, o que eles tentam preservar é a vida, não é, professor? Sim. Outros traumas vê depois. É, a primeira entendeu? coisa é você ter. Mas, por exemplo, vamos citar um exemplo, igual esse caso aqui, ó. A bola pegou aqui, tá sangrando o nariz aqui. Quem que vai cuidar disso aqui? O cirurgião geral não sabe. É o bucomaxilo. Mas também que ele está entubado, ele vai entubar. E não é eu que entubo, é o cirurgião geral. Então é uma equipe em conjunto. Entendeu? Ah, eu entubei ele, mas aí eu quero. Vamos pro centro cirúrgico. Quem está lá no centro cirúrgico que vai cuidar não é mais o cirurgião geral. É quem? Anestesista. O anestesista. Eu vou cuidar da minha parte, o anestesista vai cuidar da parte anestésica. Entendeu? E da estabilização dele, né? Dúvidas até aí, pessoal? Não, né? Como que a gente trabalha isso aqui? A gente trabalha através de protocolos. O principal protocolo é esse primeiro atendimento do paciente, é ele de vida. Então a gente tem que estabilizar a parte clínica dele. Então como que a gente vai estabilizar a parte clínica? Vai depender do tipo de trauma que ele teve. Se ele teve um trauma de uma facada que cortou uma veia, o que a gente tem que fazer? Parar de sangrar. Entendeu? Então, a primeira coisa é estabilizar a parte clínica. Então, estabilizou a parte clínica, aí a gente vem para as subespecialidades. Nesse caso, por exemplo, ele chegou, um tiro pegou aqui, saiu aqui dentro, a boca estava sangrando, nariz sangrando, aqui sangrando. Primeira coisa que eu tenho que fazer é esse paciente respirar. Se está sangrando tudo, ele está se afogando. Se ele está se afogando, a primeira coisa é promover via aérea. Eu tenho que deixar a via aérea dele livre. Para me deixar a via aérea dele, eu consigo entubar? Consegue. Então, o cirurgião geral vai lá e entuba. Fala, Fábio, agora é com você. Beleza. Agora eu vou lá, vou estancar o sangramento, vou fechar isso aqui. Tem fratura, tudo aqui. Não vou tratar a fratura agora. Vou estabilizar a parte clínica dele. Aí, na hora que eu terminei de fechar tudo, que parou de sangrar, eu vou falar, olha, eu quero uma tomografia de crânio. E eu vou precisar de uma subespecialidade chamada neurocirurgia. Aí vão chamar o neurocirurgião. E outro tal.
Eu levei um tiro na costela, quebrei a costela. Quem trata a costela quebrada, às vezes é o ortopedista, mas esse tiro pegou o pulmão. Então vai ter que entrar quem? O ortopedista com o cirurgião geral. O cirurgião geral vai ter que abrir, fazer o que a gente chama laparoscopia, abre toda a barriga dele, para de sangrar, parou de sangrar, aí o ortopedista vem, fala, não, esse tratamento vou ter que colocar uma placa aqui na costela, o tratamento é sem cirurgia, aí ele vai tratar a parte de especialidade dele. Então tá, então assim, se por exemplo, se você colocava na questão, o paciente chegou com trauma, um trauma de pérfuro cortante, a região abdominal. Quem vai ser a equipe? Aí você vai lá e coloca lá, gastro, buco e tal, aí você vai dizer, não, aí tipo assim, mas se tiver lá a opção lá, cirurgião geral, é esse? É esse. Então tá bom. É esse. Não tem como entrar outra se você a primeira é o cirurgião geral. O cirurgião geral. Desse algo que você está falando, por exemplo, uma facada na barriga, é ele. É o primeiro cirurgião geral. Ele tem essa formação. Agora ele teve uma facada na barriga, ele teve uma facada no nariz. Está sangrando da barriga e do nariz. Qual que é o risco maior? Depende dos dois. Não. Depende da gravidade do nariz. O nariz, ele tem Nariz um órgão só, vital. nariz. A barriga eu tenho quantos órgãos vital? Nariz só, nariz Tem não. intestino grosso, intestino Cara. delgado, eu tenho um monte. Você lembra da anatomia? Vê a cava inferior, tudo aqui. Então aqui é mais urgente que aqui. Entendi. Entendeu? Então eu tenho que entrar junto, porque se eu cuidar daqui e aqui ficar sangrando, morre porque sangrou aqui. Mas aqui se lesou uma alça, se lesou uma artéria maior. Então a gente tem que entrar junto. Eu entro lá em cima, ele entra lá embaixo, abre aqui, abre lá, a gente vai. Cada um faz seu campo operatório e vai junto. Entendeu? Não é bem Tá? isso, né? Agora eu levei um tiro No nesse pé. braço. Você vai O tiro entrar? tá aqui, não tá sangrando, não tá nada. Só que o Cirurgião meu tiro geral quebrou. e O ortopedista. cirurgião vai olhar, falar, ó, a alta da minha parte. O ortopedista vai olhar, vai falar, ó, essa fratura é uma fratura cirúrgica. Vou operar agora. Ou a fratura, eu vou estabilizar, vou colocar um fixador externo. Você viu aquelas coisas externas que tem aqui na perna? Chama fixador externo. Vou operar, aí vai ver qual é a especialidade. Por quê? Porque não corre risco. Se for no SUS é um mês depois. Entendeu? A retadinha na Rafael. E o pronto atendimento, pessoal? Como funciona o pronto atendimento? O pronto atendimento, ele é um atendimento clínico, tá? É um atendimento de urgência, sim, mas ele é um atendimento de especialidades clínicas. Vamos lá, o que tem uma especialidade clínica corriqueira? A clínica médica. Vômito, dor de cabeça, Gripe. várias situações, entendeu? Então tem, na maioria dos hospitais você vai ter isso, vai ter um clínico lá para atender, tá? Ele precisa de equipe especializadíssima? Não. Geralmente o pronto atendimento, quem atende é um clínico geral, tá? Então eu consigo ter pronto atendimento no hospital geral, consigo ter pronto atendimento lá no H Bento, eu consigo ter pronto atendimento em vários hospitais. Mas existem hospitais que são específicos. Se eu tiver com dor de cabeça, tossindo, mal-estar, se eu for no hospital dos olhos, eu vou ser atendido por um clínico geral? Não. É o hospital dos olhos. Você tem que ir lá quando tiver alguma coisa no seu olho. Hospital otorrino não vai ter também. Quando lá é alguma coisa no seu nariz. Agora, se você for na Fêmea, você consegue. Se você for no Amecor, você consegue. São Mateus, tudo vai ter clínico, tá? Então, dúvidas enquanto a isso? Então, tranquilo, né? Nossa. E as nossas enfermarias, pessoal? O que vem ser uma enfermaria? A enfermaria nada mais é que uma determinada local do hospital onde a gente vai dividir os doentes. Como assim, professor, dividir os doentes? Eu não vou colocar um doente que está com uma infecção por uma apendicite, uma infecção com dreno, saindo pus junto com
uma pessoa que está com uma dor de cabeça, que está com um infarto, que está com fez uma cirurgia. Por quê? Porque eu tenho que dividir as enfermarias cirúrgicas das enfermarias clínicas. Isso é uma sistemática do hospital. Tá? E a diferença por apartamento? A diferença com apartamento é só questão econômica? Só. Apartamentos, só a questão do seu plano de saúde. Porque em enfermaria eu tenho mais de um doente no mesmo quarto. Então às vezes eu vou ter lá enfermaria 3, leito A, leito B, leito C. O leito A é uma cefaleia, o leito B é um início de pneumonia, o leito C é um início de infarto. Posso ter esses 3. Agora, na enfermaria 3A, eu não posso ter uma cefaleia junto com uma pessoa que fez uma liposcultura, junto com aquele que fez uma drenagem com hematoma reto peritoneal. Não posso, por quê? Porque aquele drenagem de hematoma, eu vou limpar curativo, vai sair sangue, pode levar pode contaminação para lipo, que é aquela mocinha que fez lá, que está tudo bonitinho, e aquele, entendeu? Então a gente não mistura essas situações. Tá? E os pacientes de enfermaria pediátrica, não dá para a gente misturar adulto com criança. Por quê? Porque a criança às vezes tem um acompanhante, a criança tem aquelas particularidades dela. Então, na maioria das vezes, a gente deixa a enfermaria pediátrica separada. Na enfermaria pediátrica, eu posso dividir em enfermarias pediátricas clínicas e cirúrgicas. Quando que eu tenho uma cirurgia pediátrica? Postectomia, hérnia umbilical, alguma cirurgia abdominal de uma criança, tá? E a maioria das vezes pediatria clínica, que é o quê? Virose, dor de cabeça, pneumonia, essas coisas. Tá? Claro isso aí? Questão 3. Como são divididas enfermarias no ambiente hospitalar e quais as suas especialidades? Você vai colocar o quê? Enfermaria pediátrica, enfermaria cirúrgica, enfermaria clínica. Como que eu posso dividir? Qual que é o exemplo de uma enfermaria cirúrgica? Cirurgia de apendicite, cirurgia de vesícula, tá? Cirurgia ortopédica. São cirurgias resolutivas, não estéticas. Não. A enfermaria cirúrgica também cirurgia estética também é na lugar que cirúrgica. tem as enfermarias oncológicas. Tem Mas é na enfermaria cirúrgica. Isso aí é do ambiente do hospital. Por exemplo, lá no Hospital do Câncer você vai ter isso. Tá? E a unidade de terapia intensiva, pessoal? O que é a unidade de terapia intensiva? Ela é um ambiente onde a gente tem o quê? Os doentes, eles podem ser tanto clínicos como cirúrgicos, tá? Qual que é a peculiaridade desse doente? Ele está em estado grave, ele está em estado mais delicado. Ele precisa ter acompanhamento diário. Todo momento tem que ter uma enfermeira do lado, o médico tem que ter um médico ali cuidando daqueles ambientes, tá? Essa equipe é uma equipe especializada e ele é comandada por um médico que tem, na maioria das vezes, uma subespecialidade, que é a medicina intensiva, tá? Então, o médico de UTI, ele tem que ter, o ideal é que ele tenha essa especialidade, tá? Que ele seja médico intensivista. A maioria das vezes, para você fazer medicina intensiva, você tem que fazer 3 anos de clínica médica e depois mais 2 anos de medicina intensiva. Tá? São pré-requisitos das especialidades. Igual, por exemplo, para você fazer hoje cirurgia cardíaca, às vezes você tem que fazer 6 anos de medicina e 5 anos de cirurgia cardíaca. Se você fazer cirurgia plástica, você não consegue terminar a medicina e já ir para a cirurgia plástica. Você tem que fazer cirurgia geral para depois fazer cirurgia plástica. Tá? São pré-requisitos. Tá? Então, a gente precisa ter médico intensivista. Ele que vai orientar
cada leito, vai cuidar de cada leito naquele momento. Lembra-se, ó, cirúrgicos como clínicos. Vai ter algum paciente da odontologia que às vezes vai precisar de uma cirurgia, de uma UTI? Vai ter que ser que sim. Ah, Também. claro. Digamos lá, tá fazendo uma cirurgia e passa mal, ou no meio da cirurgia, um paciente com trauma, precisa, tem que ir. Às vezes, assim, o que mais vai ter corriqueiramente na nossa especialidade que a gente vai precisar de um paciente de controle de UTI? Processo de infecções graves. O Felipe falou com vocês sobre angina de Ludwig. Então, esse é um caso que às vezes a gente vai precisar do ambiente de UTI. Às vezes eu vou fazer uma cirurgia que chama cirurgia ortognática, que é uma cirurgia grande, às vezes é 8 horas de cirurgia. Eu peço para o meu doente ficar no pós-operatório imediato na UTI. Não que ele esteja em estado grave, mas eu preciso que alguém olhe ele pelo menos no dia. Entendeu? Então são coisas que a gente precisa e pode às vezes necessitar. Tá? E o centro cirúrgico, pessoal? Como que funciona o centro cirúrgico? O centro cirúrgico é um ambiente que a gente chama reservado para procedimentos cirúrgicos que a gente chama um pouco mais complexos. Por que um pouco mais complexo? Porque a gente faz procedimentos cirúrgicos diariamente. Quando você faz exodontia, é um procedimento cirúrgico. Tá? Mas tem casos que a gente precisa desse ambiente devido a tipo de cirurgia, tipo do paciente, situação desse paciente, várias situações que a gente indica um procedimento em nível de centro cirúrgico. Tá? Em alguns hospitais, esse centro cirúrgico ele é dividido. Como assim dividido? A cirurgia limpa e a cirurgia... Não. Esse é sala cirúrgica. Eu posso até falar com vocês. Mas geralmente a gente divide em centro cirúrgico geral e centro cirúrgico obstétrico. Por exemplo, a fêmea é um lugar que tem muito parto. E também tem cirurgias sem ser de parto. Então a gente tenta dividir o centro cirúrgico da fêmea. Vou citar exemplo. Temos 10 salas de centro cirúrgico. 5 salas vai ser para cirurgias obstétricas, vai ser para nascer neném. E 5 salas vai ser para demais cirurgias. Que vai ser postectomia, vai ser cirurgia otorrinolaringológica, vai ser cirurgia plástica, vai ser cirurgia dente incluso de uma criança, diversas cirurgias. No Hospital Santa Helena, mesma coisa, nasce bastante neném no Santa Helena. Centro cirúrgico obstétrico, centro cirúrgico geral. No Hospital Geral, tem maternidade também. Nasce bastante criança e tem outras especialidades. Geralmente isso acontece em hospitais que tem maternidade. Então, fêmea, geral, Santa Helena, São Mateus tem um pouco de parto, Santa Rosa tem mais parto, entendeu? Então a gente divide nessas situações. E nesse ambiente a gente tem os equipamentos, que são equipamentos especiais, equipamentos que só tem no centro cirúrgico, como carrinho de anestesista, eletrocautério um pouco mais avançado, existe eletrocautério de consultório, tá? Multiparâmetro, que são aqueles aparelhos que ficam olhando coração, saturação, pressão do centro cirúrgico. Você tem alguns multiparâmetros melhores, mas você tem também em ambiente ambulatorial também isso, tá? E diversas especialidades, tá? Por exemplo, vocês já foram ou já tiraram alguma verruga, uma pinta? Precisa ir para o centro cirúrgico para fazer isso. Isso você faz no ambulatório. Mas, por exemplo, às vezes você vai tirar, colocar prótese de mama, às vezes você vai fazer uma lipo, você vai fazer uma retirada de útero. Isso tudo não dá para se fazer em ambiente ambulatorial, sendo um centro cirúrgico, tá? Principalmente quando a gente vai utilizar anestesia geral, tá? Professor, mas eu já vi que tem uma clínica de plástica que faz anestesia geral e não é no centro cirúrgico. Existem algumas clínicas que são especializadas e têm
suporte para isso. Se está certo ou errado, não dá para saber, né? Mas existe isso pode ser que aconteça, tá? Então aqui, ó, por exemplo, ó, ambiente cirúrgico, aqui como a gente se paramenta, tá? Esse é o seu na foto? Isso aí eu quando eu tinha cabelo, ó. Minha residência lá atrás, 2001. Nossa, o tempo foi bom, né? Esse aqui é no hospital lá em São Paulo, chama Hospital Einstein, sabe? Esse aqui foi um dia lá, um hospital muito bem equipado. Foi fazer uma cirurgia lá com um profissional, um colega, um professor. E os ambulatórios, pessoal? O que é o ambulatório? Nada mais é que um local de consulta, tá? E esses ambulatórios no hospital é o nosso consultório. Nada mais é que o consultório odontológico do médico, vamos dizer assim. Existe ambulatórios odontológicos? Existe. Tá? Por exemplo, no Hospital Geral, a gente tem um ambulatório da cirurgia bucomaxila. Tem um ambulatório da odontologia hospitalar. Tem uma cadeira lá, a gente faz o tratamento do paciente lá também. Tá? Então, esse ambulatório, ele é um local de consulta e às vezes pode ser realizado pequenos procedimentos. Tá? Precisa de diversas especialidades ou pode ser de diversas especialidades. Por exemplo, eu posso ter um consultório lá e você que é pediatra atender na segunda-feira, aí na terça-feira ele que é cirurgião geral atende, aí na quarta-feira ela que é cirurgiã vascular atende, aí na quinta-feira eu que sou do maxila atende, no mesmo local. Tá? Nada impede disso. Não precisa de material muito sofisticado, né? A diferença da medicina com a odontologia é isso, né? Medicina, o que ela precisa? Esteto, uma caneta e o carimbo. Nem esteto hoje em Precisa dia. de cadeira, broca, mocho, um monte de coisa. Então, às vezes, para a gente ter o nosso consultório, é mais complicado, né? E aqui, pessoal, a nossa anestesia geral. Vou falar com vocês um pouco sobre isso, porque é importante vocês entenderem e saber como que funciona a anestesia geral. Por quê? Pode gerar risco. O que vai ser uma anestesia geral? A gente tem, nós temos, se você for conversar com muitas pessoas, ainda tem uma mística muito grande em relação à anestesia geral. Muitas pessoas têm medo. Você vai no consultório, por exemplo, no consultório às vezes a gente vai lá, vem um paciente, a gente conversa com a mãe, com o pai, olha pai, isso aqui não dá para fazer no consultório, vamos fazer para anestesia geral. Não, anestesia geral não. Doutor, minha vizinha fez, ficou paraplégico, meu outro fez, morreu. E assim, hoje em dia a anestesia geral ela é muito mais segura do que antigamente. Tem seus riscos? Tem. Se você sair daqui, fechar o olho e atravessar essa rua de olho fechado, o risco de você ser atropelado é muito maior do que você estar de olho aberto e olhar para um lado e para o outro. Então a anestesia geral tem seus riscos. O que a gente tem que fazer para minimizar esses riscos? Pede exame pré-operatório, pede avaliação cardiológica, pede avaliação anestesista, o anestesista explica e isso minimiza o risco. Tá? Senhor, e anestesia inalatória? Não, doutor. Isso não é uma. Não vai, depende do que você quer dizer com anestesia inalatória. Porque tem o servo furano e tem o óxido nitroso. São duas coisas diferentes. Exato. São dois gás. O óxido nitroso é um gás que você consegue trabalhar. O servo-furano, quem tem habilitação é só um médico anestesista. Então, o que acontece? O servo ou o óxido nitroso são gás de manter a anestesia geral. Eu preciso induzir a anestesia geral. Quando eu faço uma sedação por óxido nitroso, eu não estou fazendo anestesia geral. E eu não consigo fazer sedação pelo gás servofurano. O servofurano é um gás que só mantém a minha anestesia geral. Então é um gás de anestesia geral. O servo é diferente.
O óxido nitroso é diferente. Então, mas poderia lançar a mão de usar um óxido nitroso ao invés de usar uma anestesia geral para um procedimento que não é tão complexo? Não. Porque o meu óxido nitroso, ele não faz anestesia geral. Ele só faz uma sedação. E aí, Ele essa acalma o paciente, né? Dá uma sedação analgesia leve. E aí, essa sedação eu tenho que fazer um complemento anestésico. Por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia de terceiro molar num paciente que é extremamente ansioso. Então, ele vai sentar lá na minha cadeira, vou colocar o óxido nitroso. O óxido nitroso ele tem uma porcentagem de óxido nitroso e uma porcentagem de oxigênio. Então, eu vou colocar, ele vai colocar a máscara aqui e ele vai inalar esse gás. Geralmente, inala 20, 80. Aí eu vou aumentando, 30, 70, 40, 60, 50, 50. Quando eu faço 50, 50, o paciente está relaxado, mas ele não está inconsciente. É que não induzem inconsciência, né? Não, É mas eu não somente a consigo anestesia. cortar ele Se ele não sentir. anestesiar. É porque Diferente a gente- da anestesia geral. Quando esse paciente está com anestesia geral, eu não preciso infiltrar nada de anestésico para tirar a dor dele. Meu anestésico ali vai diminuir o sangramento e vai me dar uma analgesia pós-operatória. Mas ele não vai sentir dor no caso dele. Porque eles estão com outros anestésicos gerais, não vai ter isso. Então, o que é anestesia geral? É um momento de você não ter nenhum reflexo vagal. Você não respira com o seu órgão, que respira para você. É o carrinho de oxigênio. Por isso que eu preciso induzir alguém para respirar, por isso que eu tenho que colocar um tubo dentro da sua garganta ou dentro do seu nariz, para esse tubo ser conectado a uma máquina e essa máquina vai fazer o seu pulmão expandir e voltar, expandir e voltar. Tá? Quando que a gente vai indicar uma anestesia geral? Quando o meu procedimento com anestesia local for insuficiente ou ser muito arriscado. Vamos citar um exemplo. Vai uma criança de 4 anos no seu consultório, que ela tem um supranumerário que a pediatra pediu para tirar e esse supranumerário está incluso. Uma criança de 4 anos vai entender que você vai fazer uma anestesia no céu da boca, uma anestesia aqui, alveolar inferior, uma alveolar superior posterior, uma alveolar, uma infraorbitária. Vai entender que você vai descolar, vai entender que você vai usar motor. Não vai. Então aí o risco é muito grande de eu tentar fazer isso no consultório. Por quê? Porque na hora da anestesia ela já vai se pendurar, já vai gritar, porque ela não vai entender que aquela picadinha da anestesia é só ali, depois não vai sentir dor, ela não tem maturidade para isso. Então, se eu começo um procedimento como esse, na hora da cirurgia começa a sangrar, não para, o risco é muito grande. Então, eu indico uma anestesia geral. Tem um paciente que teve uma fratura de mandíbula, eu indico uma anestesia geral. Tem um paciente que tem um tumor, cirurgia longa, indico anestesia geral. Uma paciente, uma criança que caiu do balanço, quebrou vários dentes, tem um ferimento extenso, tudo, indico anestesia geral. Então a minha indicação ela tem que ter bom senso. Uma paciente de 8 anos que tem um dentinho de leite, que já teve risólise, só que a mãe, ela é mimada, não deixa fazer nada. Aí o risco é muito grande, eu vou ter que conversar com a mãe, vamos sentar, vamos fazer uma anestesia aqui, vai dar tudo certo, o procedimento é curto. Então eu tenho que saber quando indicar isso. Quando eu vou indicar, quem que é responsável por isso? Quem que é que vai fazer esse procedimento? Anestesista. A anestesista. Eu não sei qual droga vou usar, quantidade de droga eu vou usar, que droga eu vou usar. Não tenho essa formação. Quem vai fazer isso? Mãe, é uma anestesia geral. Quem vai fazer é o médico anestesista.
anestesista, está aqui o telefone dele, se a senhora quiser marcar uma consulta para ele te explicar, ele é o responsável por isso. Tá? Agora eu vou fugir da aula, professor. O duro é que quando acontece algum caso trágico, no meio de uma cirurgia, o anestesista dificilmente ele leva a culpa, né? Quem leva a culpa é o cirurgião. Por exemplo, faleceu, veio a óbito, por exemplo, fugindo da aula, vai fazer uma cirurgia plástica lá no Valor. A gente igual entendendo que a responsabilidade da sedação é do anestesista. Aí aconteceu qualquer problema, morreu fazendo cirurgia plástica. Quem está achado é o cirurgião. Aí o que vai acontecer? Quando acontece isso, existe uma coisa que chama necrópsia. Ele vai fazer uma necrópsia nesse corpo. Então vai ter um médico do IML que vai fazer o laudo. Então, esse médico do IML, ele pode fazer um laudo cirúrgico ou um laudo anestésico. Então essa paciente, ela pode ter morrido, foi fazer uma cirurgia plástica, foi fazer uma lipo, sabe que é a lipo, você coloca aquela câmera e vai fazendo assim, as cegas. Pega, lesou a veia cava inferior. O cirurgião plástico não viu. Então ela morreu por quê? Choque hipovolêmico. Lesou a veia cava, sangrou e morreu. A culpa é do cirurgião. É que geralmente o erro do anestesista nunca é na hora, é mais tardio. Sim, mas por isso que tem um médico. E a maioria deles é difícil de ver. Agora ela morreu. Toda vez que tem morte trágica, você abre tudo, passa órgão por órgão. Não tem uma morte de técnica cirúrgica. A morte foi um manejo errado do anestesista. Difícil provar isso, né? O que acontece? Aí vai para cirurgia, Que eles falam, fora, deu um choque processão. anaflático, deu não sei o quê. Mas o que acontece? Na maioria das vezes, tem grande possibilidade de ser um erro técnico cirúrgico. Por isso que às vezes, na maioria, igual todas as vezes que tem essas mortes de cirurgia plástica, na maioria das vezes é um erro técnico. Então aí não tem como o anestesista. Mas é que na verdade, professor, na prática a gente vê que quem injeta as medicações durante um ato cirúrgico é 99% do anestesista. Não, aí ele vai injetar dentro para fazer o ato anestésico. São duas coisas diferentes. Isso que eu estou te falando. Durante o procedimento mesmo, ele vai aumentando a indução. Não, mas isso é manejo de técnica anestésica. Não tem nada a ver com a técnica cirúrgica. Nada a ver com a técnica cirúrgica. Mas quem vai laudar isso vai ser o médico do IML. Por isso que tem o Tem laudo, professor. laudo deles. É briga jurídica. Complicação. Entendeu? Minha avó E às vezes a pessoa morre, ela pessoal. foi anestesiada, ela ia operar a perna. Mas às vezes morre. Só anestesiou ela. O problema de Aí colocou anestesista que que foi foi médico. Às vezes morre por causa que era na hora. E era a também. perna. Tá? Mais mata, né? Então o que a gente tem que fazer aqui, ó? Avaliação pré-anestésica. Então se indicou uma anestesia geral, manda ele passar em consulta com o médico anestesista, tá? Então eu vou lá. Quem que faz anestesia geral? Quais são os... O que eu posso fazer para minimizar a dúvida do paciente frente à anestesia geral, avaliação pré-anestésica, tá? E quando que a gente vai indicar uma anestesia geral, tá? Aí, pessoal, na avaliação pré-anestésica que o anestesista faz, ele avalia esses graus de situação do doente ou do paciente. Então, a principal avaliação é o porte desse paciente. Isso, na maioria das vezes, ele é feito pelo cardiologista, é a avaliação cardiológica. Então, se esse paciente é idoso, se esse paciente tem algum problema de base, se ele às vezes é diabético, se ele é hipertenso, se ele teve um acidente vascular cerebral recente, se ele teve um infarto recente, então tudo isso o cardiologista vai fazer o porte do paciente. Isso é dividido. Avaliação de Goodman 1, 2, 3, 4, 5. Então quando você faz a avaliação cardiológica, ele coloca lá, cardiologista, liberado para a cirurgia, grau 2. Liberado para a cirurgia, grau 3, com pós-operatório em UTI. Aí, grau 4, não libero para a cirurgia. Grau 1,
liberado para cirurgia grau 1. O cardiologista vai te falar isso. Qual que é o nome dessa classificação? Goldman. Goldman. Aí o que acontece? Quando ele chega já com a classificação do anestesista, ele vai avaliar a dificuldade do paciente em se fazer o manejo técnico da anestesia geral. O que isso quer dizer? Vamos lá. Esse paciente e esse paciente são dois pacientes que têm o mesmo trauma. Só que qual que é mais difícil ou mais fácil para intubar? Acho que O paciente que tem um pescoço curto, gordinho, ou um paciente que tem um pescoço longo, magrinho? Magrinho. Magrinho é mais fácil. Então esse paciente aqui, ele tem uma dificuldade na largura do pescoço. Tá? Então, pacientes gordinhos, pacientes que têm um pescoço mais curto, são pacientes mais difíceis de se manusear tecnicamente a anestesia geral. Trismo, vamos lá. O que é o trismo? É a dificuldade que o paciente tem em abrir a boca. Tá? Esse trismo ele pode ser muscular ou pode ser mecânico. Então, por exemplo, todo mundo, se você abrir o máximo sua boca, ó, tem pacientes que cabe 4 dedos, 2, 3. tem pacientes que cabe 2 dedos, pacientes que cabe 3. Então, isso é anatomicamente. Tem pacientes que abrem mais e pacientes que abrem menos. E tem pacientes que têm alguma alteração por abertura de boca por trauma. Por exemplo, paciente que tem fratura de mandíbula, você pede para ele abrir a boca, ele vai fazer isso aqui, ó. Mas ele não tem um trismo mecânico, ele tem um trismo por dor. Então, na hora que ele estiver sendo anestesiado, ele vai abrir normal. Agora, tem pacientes que têm uma massa anquilótica, tem pacientes que têm uma anquilose, que a gente chama. Pacientes que a gente tem que reconstruir. Ele não abre nada, boca. Aí é um paciente extremamente mais difícil para anestesia geral. A gente tem que fazer com fibronasoscópio, então já é um grau muito maior. Tá? Então ele tem que avaliar isso. Grau de mobilidade cervical. Existem pacientes que têm fratura cervicais, você não consegue mobilizar. Então está com colete, você tem que entubar com colete. São pacientes mais difíceis. Tá? Mobilidade dentária. Pacientes que têm doença periodontal grande, na hora que você vai colocar o laringo, que é um instrumental que a gente coloca dentro da boca para anestesiar, o dente sai, luxa. Então tudo isso, o anestesista que é cuidadoso, olha tudo isso. Paciente que usa prótese. Faz uma extração sem querer, né? Dependendo da mobilidade do dente, né? Existe casos como esse. O que mais acontece é que fratura. Uso de prótese dentária. O paciente tem que entender. O anestesista tem que saber se ele usa a prótese superior ou inferior. Tá? História desse paciente, se ele já teve alguma reação alérgica, já teve alguma dificuldade de alguma anestesia prévia. Tá? E os sinais vitais. Não, vou explicar para vocês já. Tá? Dúvida então em relação a isso? Não. Questão 5. Quais são as avaliações que o médico anestesista faz no pré-operatório? Isso aí. Tá? Aqui. Lembra que eu falei para vocês? Orientações pré-operatórias. Olha lá, ó. Classificação de ASA ou de Goldman, que é aquela que eu falei. Tá? Medicação pré-anestésica. O que é essa medicação pré-anestésica? Essa asa é uma ou outra ou é as duas? Asa 1, asa 2, asa 3, asa 4. Isso. Aí vai ser a mesma coisa de Goldman? Mesma coisa. Beleza. Tá? Medicação pré-anestésica. Na maioria das vezes, quando ele passa com o anestesista orienta ele a uma coisa chamada jejum. A anestesia geral, pessoal, ela é mais segura se você for fazer ela com o estômago vazio. Tá? Então ele precisa estar em jejum. Mas, por exemplo, vamos voltar lá atrás. Quando o cara toma um tiro, tem como estar em jejum? Não. às vezes ele está no bar bebendo, comendo torresmo a tarde inteira. Só isso. Então eu não vou fazer anestesia geral, não. O risco é maior. Então o risco de quê? Ele vomitar. Broncoaspirar. Broncoaspirar. Tá?
Mas uma cirurgia letiva, como as cirurgias que você vai mandar o seu paciente lá, você vai falar para ele, ó, seu José, dieta 0, 6 a 8 horas. Então o senhor vai se alimentar lá pelas 8 horas da noite. Depois, só depois que o senhor acordar da anestesia. Mas doutor, eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta. Não tem problema, cedinho o senhor vai tomar seu comprimido. O senhor toma que hora? De manhã. Toma com um pouquinho de água, não tem problema. Pode ser um pouquinho de leite? Não. Água. Leite coagula. Tá? Com água. Aí você vai pedir para ele levar todos os seus objetos pessoais e levar os seus exames, que são os exames de sangue, avaliação, tudo isso, quando ele for internar para fazer o seu procedimento. Tá? Aqui vai começar a nossa viagem na anestesia geral. Então a anestesia geral ela é feita em que a gente chama de estágios anestésicos. A amnésia, delírio, a anestesia cirúrgica e superdosagem. Então o início da anestesia é uma coisa que o anestesista vai aplicar algumas medicações, onde essas medicações vai fazer um efeito analgésico, hipnótico e sedativo e relaxamento muscular. Então, na maioria das vezes, eles fazem 2 a 3 drogas na veia que vai promover esses estágios. Então, eu não vou lembrar do que aconteceu, eu vou relaxar totalmente e eu não vou sentir dor. Tá? Aí a gente tem um ambiente cirúrgico nosso, tá? Que é o nosso carrinho de anestesia, ó. No carrinho de anestesia, o que eu vou ter? Professor, eu vou ter aqui, ó. Oi. Tá desatualizada essa foto aí. Hã? Tá desatualizada essa foto. Por quê? Nossa, não é assim mais não. Hã? Não é assim mais não. O trem tá chique agora. É. Mas é a mesma coisa do que eu uso agora. Então o que eu vou ter aqui, ó? Vou ter um multiparâmetro aqui, tá? Aqui eu vou ter meu carrinho com os gás inalatórios. Aqui eu vou ter onde eu vou colocar o meu gás inalatório para me manter a minha anestesia geral. Aqui a minha caixa de drogas, tá? E as minhas determinadas drogas na situação que eu for usar. Eu posso fazer uma anestesia inalatória, uma anestesia venosa, ou uma anestesia venosa com inalatória, só venosa, vai depender do custo disso, tá? Então vamos lá. Geralmente a gente utiliza 2 ou 3 frascos ou medicamentos para a gente fazer a indução anestésica. Tá? Então vamos lá. Essa é uma droga chamada Propofol, essa é uma droga chamada Atracuro, e essa é uma droga chamada Fentanil. O que vai fazer cada uma delas? A Fentanil é um analgésico opioide. Tá? Quando você faz... Hã? Ele é análogo da morfina, não é? Não, ele é semelhante à morfina. Mas a morfina você usa ela para dor. Esse aqui você vai fazer uma analgesia geral. Deprimir o sistema. Mas ele vai fazer analgesia. Ele é um anestésico geral, tá? Eu não posso usar esse tipo de anestésico em ambiente ambulatorial. O paciente para de respirar. Aí tem pacientes que a gente precisa induzir o que a gente chama de apneia provisória. Aí a gente usa esse aqui, ó, que é o Propofol, tá? Pra quê? Porque ele vai fazer uma analgesia associada a uma depressão respiratória. Então o paciente vai parar de respirar. Quando o paciente para de respirar, eu tenho que ambusar, colocar oxigênio para ele respirar, tá? Aí, na hora que eu for fazer isso, às vezes eu uso esse, e eu uso esse aqui, eu consigo, às vezes, fazer uma anestesia geral. Porém, na hora que eu vou lá me endoscopar, ou eu vou colocar o cano, o paciente vai morder. Por quê? Porque a musculatura dele não está relaxada. Aí, às vezes, eu tenho que usar um relaxante muscular. Tá? Então, eu vou induzir a minha anestesia geral com essas drogas. Faço isso como? Via endovenosa. Então eu fiz essas 3 drogas, aí eu vou fazer o quê? Máscara, oxigênio, ambuso esse paciente,
vai parar de respirar, eu vou ajudar ele a respirar. A saturação, que é o quanto de oxigênio tem na periferia, vai subir até 100%. Quando eu consigo subir até 100%, eu tenho um tempo para esse paciente não vir a ter uma parada cardiorrespiratória. Aí é o tempo que eu tenho de colocar Na máquina. o meu Tudo. tubo de anestesia. De Esse tubo, na maioria das vezes, é via oral. Via nasal só quando a gente for fazer cirurgia ou de otorrino ou cirurgia de buco, porque aí a gente precisa da boca para trabalhar. A gente faz pelo nariz. Então ele vai dentro da boca. Então o que eu posso usar? Eu tenho que usar essa coisa chamada laringoscópio. A gente coloca dentro da boca e aí a gente consegue ver o que a gente chama de corda vocal. E aí a gente coloca o tubo nessa direção. Porque a cavidade oral, quando ela passa pela região da garganta, ela divide em duas situações. Um cano vai para o pulmão, outro cano vai para o estômago. Como que é o nome desse cano que vai para o pulmão? Traqueia. E o cano que vai para o estômago? Esôfago. Então eu não posso colocar esse tubo no esôfago, senão o ar vai para onde? Estômago. Barriga. O paciente consegue respirar? Não. O paciente para de respirar e morre. Então eu tenho que saber com certeza se esse cano está no traqueia ou no esôfago. Como que a gente consegue saber isso? E pelos movimentos. Epiglote também, é pela epiglote não é. Como? Pela? Ausculta. Ausculta. Vou colocar estetoscópio e vou colocar aqui. Se o meu pulmão estiver fazendo isso, ó. Subir. Coloca aqui, ó. Sibilando. Se ele está inspirando e expirando, normal. Agora, se eu não tiver, é porque ele está no estômago. Agora, existe um caninho que vai dentro de uma coisa do capnólogo, que a gente chama de capnólogo, que ele já vem a curva. Aí eu só coloco esse caninho, e aí, se tiver curva, ele está na traqueia. Se não tiver curva, ele está no esôfago. Tá? Hoje. E aí, pessoal, entubou o paciente, o que você vai fazer? Depois que estiver entubado, eu vou me preparar. Isso é aquilo que vocês fazem de rotina. Entendeu? Lava lá a mão, tudo. Eu vou lavar só depois que eu tiver paramentado. Como que eu tenho que estar? De gorro, máscara e óculos. Sempre. Gorro, máscara e óculos. Tá? pergunta de prova. Lavou. Vou me paramentar com o meu avental cirúrgico. E aí eu vou preparar o meu doente. Aqui, ó. O médico anestesista, ele me entrega assim, ó. Doente. Entubado. Entubado. Olha lá, tubo aqui. Aqui está onde está lendo parte do cardioscópio dele. E aí eu vou fazer o quê? Olha lá. Coloco uma touca no meu paciente. Prego aqui. Ponho uma pomada no olho. Olha lá. Ponho uma fita aqui. Aí que eu vou fazer a... O que é aquilo dali? Não. A antisepsia. Ansepsia. Nossa, Tá? parece isso. Ansepsia do rosto. Então, a primeira coisa, eu ponho o paciente em decúbito dorsal, provavelmente ele já vai estar. Eu vou proteger o olho do meu paciente. Ó. Por que eu protegi só um aqui? Porque eu ia trabalhar nesse olho. Ó. Tá? Então, o que eu ia fazer aqui? Esse paciente foi vítima de uma fratura nessa região e está cheio de caco de vidro. Então, a gente vai debilidar, tirar os cacos de vidro e reduzir a fratura. Eu vou trabalhar naquele olho. Então, naquele olho eu não vou colocar o micropólio, porque senão não tem consigo trabalhar ali. Mas o outro eu vou proteger. Ó. Coloquei o gorro, eu coloquei aqui o esparadrapo nele e fiz a antisepsia. Depois, eu vou fazer a antisepsia depois de eu proteger o olho dele. Aí eu vou colocar os campos cirúrgicos, monto a minha mesa cirúrgica e aqui eu sempre coloco um tampão oral.
Por quê? Para ele não deixar ir secreção pro pulmão, ele não engolir muito sangue, não engolir muita saliva. Tá? Então a gente amarra 3 gases e põe no tampão oral. Tá? Qual é a sua conduta na sala operatória antes do procedimento cirúrgico? Paciente decúbito dorsal, proteção dos olhos, antisepsia e asepsia da face, colocação de campos cirúrgicos, montagem de mesa, colocação de tampão oral. Tá? Questão número 6, letra C. Tá? Você está convivendo muito com o Thiago, tá? Aí, então depois que eu coloquei, ó, coloquei meu campo, coloquei aqui, ó, minha luva, capote cirúrgico, eu vou fazer uma infiltração local. Pessoal, essa infiltração local aqui, é para o paciente não ter dor nesta hora? Não. Depois. Depois. A função dela é hemostasia e analgesia pós-operatória. Naquela hora ele não está tendo dor por causa do E a anestesia aí vai ser articaína? Aqui você pode usar articaína, você pode usar neocaína, bupivacaína. Mas a articaína tem maior, é de longa duração? Tem, mas tem um processo de absorção, de metabolismo também é pior. Então vai depender de cada caso. Aqui uma cirurgia de ATM, ó. O paciente teve uma fratura aqui no côndilo, a gente ia abrir aqui para reduzir e fixar. Então eu vou infiltrar os anestésicos locais nas incisões. Para que isso? Nós fazemos a nossa e conforto pós-operatório. hemostasia e analgesia pós-operatória. Tá? Depois disso, terminou a cirurgia, lembra do tampão? Uhum. Eu sou responsável por remover. Então eu tenho que remover o tampão. Tá? O anestesista, ele vai promover a extubação. Ele só vai fazer essa extubação na hora que eu falar para ele, ó, terminei a cirurgia, já fiz meu curativo, já tirei o tampão. Aí ele faz, tá? E aí fez a extubação, esse doente ele vai para o quarto. Repouso pós-anestésico. Não. Recuperação. Todo paciente Vai pra submeteu a cirurgia por anestesia geral, ele vai para uma região chamada recuperação pós-anestésico. Chuva? Brincou. Brincou. É. Então, pessoal, vai para a recuperação. Quanto tempo que ele fica lá? Até ele acordar com consciência total. Normalmente 3, 4 horas é o suficiente. Por que é importante a recuperação pós-anestésica? Para a gente ver se não teve nenhuma intercorrência imediata ao ato cirúrgico. Então, qual que é essa intercorrência que pode ter? Hipotensão. Essa é uma intercorrência clínica também, mas uma intercorrência cirúrgica. Sangramento, abertura de ponto. Entendeu? Principalmente sangramento. É o que mais tem de intercorrência cirúrgica. Tá? Prescrição, descrição e evolução. Quem faz isso? Quem operou? Quem operou. O anestesista não vai fazer essa parte. Essa parte vai você fazer, o doente é seu. Você tem que ter essa responsabilidade. Então, a prescrição, evolução e descrição do ato cirúrgico é sua responsabilidade. Dúvidas, pessoal? Anseios, gritos? Hã? Anseios e gritos? Não entendi. Dúvidas, anseios e gritos? Mas é só um pouco maxilo que pode fazer, não é? Do que? Da prescrição? Não. Tudo isso aí. Porque a anestesia geral a gente não vai mexer, menos que a gente faça uma especialização para atuar em. Não, se você for levar um paciente seu para fazer uma frenectomia, uma criança de 3 anos, você vai precisar de mim? Não. Vai ser a sua secretária lá. Mas você tem que descrever. Você tem que descrever sua cirurgia, o que você cortou, o que você divisionou, o que você fez. Esse paciente ele vai para o hospital, vai ficar na recuperação. Então não precisa ter uma especialização. Eu posso ir só como cirurgião dentista Pode. clínico geral. Você só tem que fazer um acordo com o hospital antes, pagar, ó, o paciente Você paga. como cirurgião dentista, você pode fazer qualquer parte da odontologia. Até
tratamento de uma fratura que você está fazendo. Basta ter conhecimento. Basta ter o seu CRO. Agora, se você está fazendo errado, aí a dificuldade também é sua. Entendeu? Então, por isso que a gente, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem medo. Quanto mais a gente não estuda nada, a gente pode achar que faz tudo. Essa é a situação. E a nossa dieta? Isso aqui... O que você pulou? Não pulei nada, não. Pulei? Pulou. Não, filho. Tá. Foi 2 rápido, eu voltei. Então, quando eu vou fazer a minha prescrição, eu tenho que saber o que o meu doente vai comer. Principalmente quando eu mexo na boca. A dieta dele é livre? Não, A dieta dele é pastosa? É líquida? É fria? É gelada? É quente? É temperatura ambiente? Tudo isso eu tenho que escrever. Se eu não escrever nada, a minha enfermeira não vai dar nada. Vai achar que é uma dieta certa. Mas é nutricionista. O nutricionista vai Também não. compre o que você colocou na prescrição. Se você não colocou nada na prescrição, ela não vai mexer. Se você colocar lá, sei lá, é líquida parenteral. Ela Não, vai preparar. Parenteral é. Parenteral é quando É no sangue, não, é enteral, né? Você vai colocar dieta líquida via oral. É via oral. Aí, por exemplo, a nutricionista vai determinar o que vai ser Ela vai líquido, te que dar um colocar caldo, ela vai te dar é. um suco, ela vai te dar uma gelatina batida, essas coisas. Eu vou colocar uma dieta pastosa, ela vai te dar Um purezinho. um purê, entendeu? Vou te dar uma dieta livre, vou te dar Comida. arroz, feijão, carne. Branco. Então isso você tem que avaliar. Então quando você faz, você pode dar líquida, pastosa, branda ou líquida. Essas são as situações. Branda é aquela dieta É um uma pouquinho sopa. mais da líquida, É uma sopa, pastosa professora, com e macarrão. antes da livre. Então vai Branda é ser, arroz, feijão, acho que vai purê, ser um purê, peito de frango grelhado, como chama aquele? Tem carne frango desfiado, moída, bobó, essas estrogonofe. coisas. Tá? Livre é tudo. Carne de porco, Parenteral e enteral são dietas via veia ou determinada organismo. Parenteral vai ser um soro glicosado, é isso? Não, Não? tem dietas específicas. Parenteral é a moléculas de base. dieta que você vai dar por sonda. Por sonda. E a enteral é dentro do seu estômago. Quando você faz uma coisa chamada gastrostomia. O pessoal não come, aí você faz uma abertura, vem um cano dentro do seu estômago. Então a dieta já vai direto aqui, na gastrostomia. Outra coisa, o que é ser Cirurgia, é a bucomaxilo. Cirurgia e traumatologia, bucomaxilo. Mas aqui você pode colocar como odontologia normal. Tá? Dúvida? Parenteral também. E aqui, pessoal, o que você tem que fazer na sua prescrição? Tudo a sua prescrição você tem que fazer isso aqui. Tá? Então, o que você vai fazer? A primeira coisa é a dieta sua. Essa dieta, ela pode ser via oral, ela pode ser pastosa, líquida, branda, aquilo que a gente trabalhou atrás. E você tem que repor o que você perdeu de líquido, de sangue, de tratamento ali, através da que a gente chama hidroeletrolítica, que são soros. Eu tenho soro fisiológico, eu tenho soro glicosado, eu tenho soro Ringer lactato. Cada um tem a sua indicação. Quando que eu vou usar um soro fisiológico? Uma cirurgia tranquila, eu vou precisar de um acesso venoso, vou repor pouca coisa para ele e vou ter um acesso ali para a gente fazer a minha medicação endovenosa. Quando que eu vou usar um soro glicosado? Geralmente, se o paciente é um paciente que ficou muito tempo sem comer, então eu tenho que repor glicose para ele rápido, tá? Então eu vou trabalhar naquele primeiro momento com um soro que a gente chama de glicosado. E o Ringer lactato, que é um soro fisiológico associado a alguns componentes de magnésio, eletrólitos que eu perco rápido. Sais minerais. Quando eu quero uma reposição desse paciente mais rápido. Então, o que é? Cirurgias longas, trauma que perdeu muito sangue. Então, eu preciso repor Criança isso mais também rápido. toma. Ringer lactato. Tá?
Geralmente a gente trabalha com esses 3 tipos. Acidose metabólica também. Aí não é só o aí você tem que fazer vários outros O medicamentos glicosado, associados. quem é diabético tem que ter cuidado também, né? Aí, Quem é diabético, você tem que ter cuidado muito com o glicosado. Glicosado. geralmente faz Você bem tem consumido. que conferir muito bem a taxa de glicemia dele. Faz bem consumido. Aí, pessoal, quando eu vou trabalhar na situação de medicações, eu preciso trabalhar com antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, antiácidos, antitérmicos e outros medicamentos que determinada cirurgia vai precisar ou não. Tá? Antibiótico, se eu tenho uma via que ele está fazendo uma via endovenosa, ele está com soro, eu não vou passar um antibiótico via oral, eu vou passar um antibiótico endovenoso. Aí eu vou lançar a mão do que eu vou saber. Existe cefalosporinas, existe as amoxicilinas, existe os aminoglicosídeos, existe uma gama enorme disso, tá? Os anti-inflamatórios, eu vou lançar a mão de 2 tipos. Quais dele vai depender da sua experiência e do seu trauma. São os anti-inflamatórios não esteroidais e os anti-inflamatórios esteroidais. Aí vai da sua trauma, que trauma que foi feito, que tipo de cirurgia, tá? Enxerto. Os analgésicos, geralmente, antigamente a gente tinha uma gama de analgésico muito restrita, e era somente a dipirona que a gente tinha endovenoso ou intramuscular. Hoje a gente já tem o paracetamol, que a gente consegue em alguns hospitais já ter ele endovenoso, principalmente pacientes que têm alergia à dipirona, e os analgésicos de ações centrais. E aí tem tramal, morfina, as outras gamas de... Os antiácidos, pessoais, ou os protetores gástricos, a gente tem uma gama grande hoje, tá? Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, todos eles a gente tem esses medicamentos em via endovenosa. Lógico, mais simples é o omeprazol, mais complicado, mais caro é o esomeprazol. Os antieméticos são aqueles que a gente faz para evitar vômitos, tá? Dramin, Vazio. os outros medicamentos que você vai passar de acordo com cada trauma. Você quer passar um polutório, você quer passar uma pomada, você quer passar uma vitamina B junto com soro, aí vai da sua experiência clínica. Então depois que eu fizer as minhas medicações, eu vou orientar através das minhas orientações pós-operatórias ou cuidados no ambiente hospitalar. Então eu tenho que falar para a minha auxiliar lá, ou para a minha técnica de enfermagem, que eu quero ver os sinais vitais dele a 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas. Aí vai você que vai dizer isso. Quais são os sinais que ele vai olhar? Que são sinais vitais? Saturação, frequência cardíaca. Pressão. Saturação. Não. Pressão, saturação, temperatura. Esses são os 3 sinais vitais. Se o paciente, se você tiver alguma dúvida em relação à glicemia ou é o paciente diabético, você pode pedir a aferição da glicemia, tá? Um destro. A gente vai pedir para ele aspirar a cavidade oral. Às vezes tem pacientes que a gente faz cirurgia, a boca e fica com aquela sanguinha ali. Em vez dele ficar cuspindo, pede para a técnica de enfermagem, ela monta lá um aspirador e aspira a cavidade oral, para não estimular sangramento. Tá? Peço para colocar compressa fria. Eu tenho que colocar essa compressa fria e orientar. Ó, faz uma compressa fria, você vai pegar lá uma luva, põe aqui na mandíbula dele do lado direito, que é o lado que eu operei. Você chega lá, você põe compressa fria na face e tá com uma compressa aqui tudo, e você operou só um lado. Para aqui, esse lado não, só desse lado. Tá? Eu tenho que falar para esse paciente passar um Bepantol, passar uma
Vitamina E. Manteiga de cacau, qualquer coisa para deixar o lábio úmido. Por quê? Porque durante a cirurgia, quando ele está com anestesia geral, você afasta o lábio daqui e dali, isso pode criar alguma ferida na boca dele, isso é importante, tá? Doutor, esse paciente pode escovar o dente, não pode escovar o dente, ele pode fazer um bochecho delicado, não pode, então tudo isso você tem que orientar na sua prescrição, tá? Então a prescrição ela é completa, começa desde a dieta, a via de administração da minha reposição volêmica, os meus antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, protetor de estômago, antieméticos e as minhas orientações pós-operatórias, tá? Geralmente às vezes eu faço assim, ó, questão 1, de 0 a 10, faça uma prescrição completa no hospital. Você tem que saber tudo, tal, como que eu vou prescrever, de quanto tempo, que via eu vou colocar, eu vou colocar, não adianta nada eu colocar lá dipirona via oral, não, ele está com veia pega, fazer dipirona via endovenosa, quanto que é dipirona via endovenosa, de quanto em quanto tempo, tá? Então isso são coisas importantes para vocês estudarem. Dúvidas, pessoal? Não? Acabou? Ó, então vamos lá, ó. Essa aqui é o que o Conselho Federal fala da cirurgia bucomaxilo, né? Só para vocês entenderem o que é a área de competência nossa, o que a gente faz. O que eu falo da bucomaxilo em relação à odontologia hospitalar? Porque é a especialidade que está mais dentro do hospital, né? A gente tem essa vivência mais. E o que a gente faz lá? A gente faz implante, enxerto, biópsia, cirurgia com finalidade protética, cirurgia com finalidade ortodôntica, cirurgia ortognática, trauma, cisto, doença da APM, lesão, malformação. Então tudo isso é o que a gente chama de área de competência da cirurgia bucomaxilo, que é o ambiente hospitalar maior que a gente atua, né? Por que isso é importante? Porque com ela a gente consegue estar aqui em cima nesse ambiente hospitalar, mas a gente sempre está juntos com as suas especialidades. Então essas outras especialidades, pessoal, ela é fundamental para a gente formar o leque completo, para a gente entender e às vezes pedir a opinião do colega que tem mais experiência na dentística, um colega que tem mais experiência na endodontia. Isso faz parte da nossa rotina dentro do ambiente hospitalar. Sempre isso não. A maioria das vezes a gente consegue resolver grande parte com a cirurgia bucomaxilo, mas essas outras especialidades têm a sua relevância, a sua importância, tá? Por que isso? Por exemplo, vamos lá. São angina? Você chegou, ó. O que nós vamos fazer aqui, ó? Agora começa aquela situação dos nossos casos clínicos, tá? Olha lá, chegou para esse paciente para você. Esse é um paciente, uma criança, tá vendo, ó? 6 anos de idade. Essa criança chegou com esse aumento de volume no seu consultório. O que você vai fazer? Inspeção bucal. Inspeção bucal. O que mais? Então você já vai para dentro da boca desse paciente. Vai conversar com os pais, se ele levou alguma... Radiografia. O que mais? Você não vai fazer anamnese, ver se essa criança teve alguma alergia, se E comeu outra alguma pergunta, coisa? você falou inspeção bucal. Ah, tá. Como que você vai começar a eficiente? E aí, o que você deu para esse menino? Primeira coisa que eu tenho que fazer com ele, o que eu tenho que fazer? Conversar. O que aconteceu? Não caiu? Começou de ontem para hoje? Dói? Não dói? Então eu tenho que colher muito bem a história. Primeira coisa, colher bem a história desse paciente. Depois que eu colhei bem a história desse paciente, que ela me falou tudo, a história da doença atual, que é essa doença aqui, a
história médica desse paciente, o medicamento que ele usa ou se ele não usa nada. Eu vou fazer o quê? Aí você vai olhar na boca. Aí eu vou olhar na boca? Não. Eu já vou direto para a boca? Hã? Exame extraoral. Eu tenho que palpar isso aqui, ó. Tem que palpar ele aqui. Então eu vou fazer o meu exame físico extraoral. Depois eu vou no meu exame físico intraoral. Então, esse paciente, pessoal, ele é um paciente que me precisa de uma boa história médica, uma boa história da doença atual, um bom exame físico extraoral, um bom exame físico intraoral. Tá, e qual que era o diagnóstico dele? Calma, você não está apressada. Não é aquela não sei o que, litíase, que é Estamos ainda pedra, conversando, cada do diagnóstico. cálculo. E aí? Aí, pessoal, o que eu vou fazer com ele agora? Tomografia. É uma criança de 4, 5, de 6 anos. Eu preciso. Só isso é suficiente? Hã? Você vai pedir exame. Exame? Isso, exame complementar. O que vai me ajudar? Que exame que vai me ajudar aqui? Tomografia. Uma Uma tomografia panorâmica. panorâmica. Tá? Então eu tento sempre do menos complexo para o mais complexo. Aqui, esse caso é um caso que uma panorâmica e uma tomografia vai me ajudar, das duas situações. Então, mas aí, quem que vai me dizer isso? Uma história médica, uma história da doença atual. E se esse paciente chega para você e falar que não está doendo? Mas, tipo, tá doendo. Eu vou deixar ele dias assim, tipo, pra fazer uma. Aí você vai ver o que essa dor vai acontecer. Se você achar que essa dor é uma dor de origem odontológica, você vai ter que fazer alguma coisa. Agora, se essa dor não for de origem odontológica, está doendo, mas não tem nenhum dente que está doendo. Por isso que o que é mais fundamental para a gente? Exame clínico, história clínica. Tá? Essa é a nossa diferença, nossa do macaco. A gente pensa. Precisa saber. Esse paciente é um paciente que tem uma evolução rápida. Agora eu vou te contar a história dele. Ele tem uma evolução rápida, uma evolução sem dor. É uma evolução que eu palpo extraoral uma massa. O que eu venho pensar disso? Infecção ou tumor? Cresceu ou é infecção ou é tumor? Eu vou pensar em redução de tumor. Tá? Deixa eu ver se eu tenho um caso dele. Eu só tenho essa foto. Esse caso aqui, esse paciente, depois que veio a Panorâmica. tomografia dele, era uma massa que tinha nessa região aqui. A gente foi para anestesia geral, fez uma biópsia. Esse aqui é um linfoma não Hodgkin, que é autotratamento, oncologia clínica. Fazer químio e radioterapia. Para ver se vai responder. Respondeu bem, curou. Não respondeu bem, evolui rápido e vai a óbito. Tá? São os tumores agressivos de linfáticos. Tumores linfáticos. Linfoma não Hodgkin. Você ir lá no hospital do câncer, ele sabe bem. Respondeu bem no tratamento. Aí tem caso assim, professor, que também é cálculo de glândula salivar também. Cálculo de glândula salivar também, que às vezes obstrui e dá esse... Clinicamente, né? Clínica. Mas o cálculo, por exemplo, ele vai te trazer dor local, ele vai te trazer, na hora que você for examinar o ducto, vai estar às vezes um pouco amarelo, inflamado, vai ter um pouco de dificuldade de salivação. E aí na tomografia você vai ver a alteração na parótida ou na submandibular. E esse caso aqui, o que a gente vai fazer? O que é isso? O paciente, ó, com uma fístula assim aqui, ó, tá vendo? Isso é um dente com Isso aqui é um cálculo? dente.
Miséria. tártaro, ó. Sobrevivente. Esse aqui é uns dentes também, ó. O que você acha que isso aí é? Tumor ou infecção? Infecção, professor. Hã? Infecção. Não. Gengivite. Aqui como que eu trato isso aqui? Exo. Vou colher a história. Qual é a história? Vou ver Valida. se ela é diabética, se ela tem alguma alteração sistêmica. E vou pedir o exame complementar. Depois eu vou para a extração total. Exame complementar o quê? Você quer uma panorâmica? Uma radiografia. Uma radiografia. Ah, eu posso fazer até periapical. Ah, mas Mas do do jeito jeito que que tá aí, ela não vai articular. tentar fazer. É, mas às vezes você tá lá num lugar que não tem panorâmica. Ah, tá. Aí sim, Entendeu? né? Aí Sim. você vai fazer a periapical. Vai resolver o problema dela. Ela tem Vai. hematoma de Conibins, né? Não, aqui não tem por que pedir tom. Porque a gente tem que ver muitas acessos articulares, tem Do quê? lesão alveolar, Não. resto radicular, tudo necrosando ali. Aí, se caso ela porque é tiver. muito- Aí você faz é muito custo profilaxia pra medicamentosa, professor. Nesse Sim, caso aí, aqui- você usa. Aqui eu faria. Como ela já tá com Ó, com essa fístula, você tá. faria 2 gramas de amoxicilina. E você pode fazer 2 gramas uma hora Tranquilo, antes. ó. uma hora antes. Ou você pode fazer uma Não grama seria um pro- dia antes. Não seria profiláctica de uma, você faria de 2. Pra Pode de garantir. 2 e ainda dependendo da cirurgia, se sangrasse muito, se ela tiver alguma doença sistêmica, eu ainda faria terapia. que é metronidazole. É. Professor, Oi. na questão da profilaxia antibiótica, o que a literatura que eu vejo Isso aí muda toda vez pela American Heart Association, né? Mas hoje o ideal, é o que eu faço, por exemplo, é 2 gramas uma hora antes. Mas isso é padrão para qualquer paciente ou um caso desse de Não, a inflamação? profilaxia antibiótica que eu quero, uma condição sérica do antibiótico grande na corrente sanguínea é 2 gramas. O que eu posso fazer, por exemplo, que eu faço no consultório, às vezes o paciente vai fazer 4 terceiro molar comigo, certo? Aí ele vem na consulta, eu marco cirurgia dele sexta. Eu falo, ó, vamos já entrar com um antibiótico antes? Vamos. Então você vai começar a tomar um dia antes o antibiótico. Só que você vai tomar ele terapêutico. Por exemplo, se eu for passar 1 grama de cefalexina, ele vai tomar 1 grama de 12 em 12 horas. Cirurgia na sexta, ele começa a tomar esse 1 grama 10 horas da quinta-feira. Aí ele toma 1 grama 10, 1 grama 10 da noite. Eu opero ele de manhã, 10 da manhã, 10 da noite, 10 da manhã, 10 da noite, 10 da manhã, 10 da noite. 4 dias de cefalexina. Eu estou fazendo profilaxia antibiótica? Não. Eu estou fazendo um antibiótico sérico antes na corrente sanguínea, porque vai ter o trauma que eu vou provocar na sexta-feira. Entendeu? Mas aqui é diferente. Aqui está instalado o processo infeccioso. Tá? Olha como que está aqui, ó. O bolo, isso aqui vai sangrar bastante. Exudar. Aqui, então, eu faria antes 2 gramas, dependendo do É caso. porque tem o senhor, tem o Felipe e tem o Tiago, o professor Tiago, da cirurgia. Aí a profilaxia medicamentosa paciente ígido é 1 grama profilaxia medicamentosa. Agora, se tiver foco de contaminação ou alguma suspeita de endocardite, aí eles estão preconizando 2 gramas. É isso também que você entende? Não. Se você cobrar na prova, a gente porque 2 a gente está gramas, perguntando. 2 gramas, tem que ir pelo que a literatura fala. 2 gramas uma hora antes. E bem, então, o Thiago mandava Por que fazer ele várias faz cirurgias isso, sempre. gente? É esse que é o meu. Não é Entendeu? regra, Não é interpretação regra. E do pra médico. gente dentro da clínica, isso pra cobrar é 2 complicado. gramas, 2 gramas. 4 comprimidos de amoxicilina, 500 miligramas. Faz 2 gramas. Não é essa a dúvida, gente? Não é essa a Se dúvida? você for num concurso público hoje, a alternativa correta é 2 gramas. Você tem que ir pelo que a literatura fala. Tá? Isso aqui, pessoal, ó, Poros palatinos. isso é um tumor Não, ou é poros. normal? É normal. O que é isso aqui? Poros palatinos. Agora eu falo, o que eu posso ter tanta convicção que é? O que eu preciso saber? A minha sugestão é que é um tórax palatino. Eu preciso confirmar isso com 2 situações. Do exame clínico. Se isso aqui tem que estar como no meu exame clínico? Endurecido. E o meu exame radiográfico, Não tem que estar com quando eu outra fizer faca. isso aqui, tem que ter o osso normal. Se
Existem tumores, principalmente chamado tumor odontogênico adenomatoide, ou tumor de células gigantes, que tem o mesmo aspecto clínico. Só que Por isso ele eu não, geralmente posso não é na bater linha nisso. mediana, professor. Ele não é. Sim, mas existem tumores nessa linha aqui, Tomografia. nessa região. Então, quando eu fizer o exame de imagem, a estrutura óssea é diferente do lado do outro. No tórax, não. A estrutura óssea é igual. E o tórax é nada mais que um aumento do tecido ósseo sadio. Tá? O que a gente tem que fazer? Por exemplo, nesse caso, o paciente tinha uma queixa disso aqui. Qual que era a queixa? Quando eu como, bato o alimento, eu vou beijar, minha companheira reclama. Tem nada a ver isso aí. Tem como diminuir. O que a gente faz? A gente molda, ó. Então eu moldei ele, eu pego uma broca, ó, eu desgasto essa broca aqui, Eu ó. tenho nunca parei nada. E aí eu mando fazer uma placa de Hawley. Essa placa de Hawley, ela vai ter a função de ajudar no pós-operatório, tá? Então eu vou lá, ó, faço uma incisão, ó, descolo aqui, aí o tórax está aqui, ó, a região óssea, faço uma osteotomia na minha mediana, faço várias osteotomias locais e vou tirando o que quiser, ó. Parece um abdômen trincado. Tiro toda essa região, depois que eu tirei, fecho, olha lá, ó, do tórax Coloca a aqui, placa. e aí eu ponho a placa ali com isso que a gente chama de condicionador de tecido. É um tecido, é um produto que a gente reembasa as próteses que ajuda na cicatrização. Olha para o paciente. Ó. Então o paciente usa esse condicionador, essa placa, até a cicatrização total. Por quê? O céu da boca é uma região que é muito especial para a gente. E aí você sente os gostos, tudo. Então, se você tiver recém-operado, coloca ali e arde. Come uma pizza e essa pizza faz aquela bolha, você não fica uns dias doendo? Imagina ali. Imagina ali quando você corta e tira o osso. Então, isso aqui a gente faz, depois uma semana você tira, tranquilo. Ele tira em casa, vai higienizando, porque isso aqui ele vai ficar uma massa. Essa massa vai polimerizar. Então você vai tirar, a massa vai estar grudada na placa de Hawley. Tá? Isso aqui, pessoal, ó. Supernumerário. Tem um paciente que veio no seu consultório lá, se queixando de um diastema enorme que tinha. Será que é normal isso aqui? Aí você vai, examina clinicamente, Supernumerário. faz uma radiografia. Na radiografia tem o quê? Supranumerário invertido. Vai para procedimento cirúrgico, faz um acesso de abre e tira o supranumerário. O que é importante disso, pessoal? A idade. Um paciente de 5 anos, você acha que você consegue fazer isso? Abrir o céu da boca dele inteiro? Em ambulatório, não. Em ambulatório? Você vai falar? No seu consultório? Eu acredito que seja mais fácil para operar, professor, questão ela de coopera, ela entende, ela sabe acesso, do que disso. uma Mas um paciente de 5 anos, pessoal, infelizmente, esse procedimento ele não vai deixar você fazer. Aí é a hora de você indicar um ambiente hospitalar para ele fazer. Tá? Então, o procedimento cirúrgico em si, teoricamente, não é um procedimento complexo para quem faz isso de rotina. O problema é o meu paciente. O paciente de 5 anos é muito diferente de um paciente de 10 anos, 11 anos, que já entende. Tá? Então, isso é importante na hora de você indicar ou não uma anestesia geral. Tá? Aqui. Esse aqui é um tumor. Ó. O paciente tinha um tumor, a gente chama de tumor odontogênico adenomatoide. Aqui, ó. Então, o paciente, lá da clínica de vocês, a gente fez aqui, ó. Tira tudo, ó, tira essa situação aqui, tira. Então, se a cirurgia usar menor, ó, o paciente já de 11 anos, 10 anos, já entende. Então, isso dá para se fazer em ambulatório. Agora, outros pacientes, a gente não dá. Às vezes, a gente tem uma idade do paciente que dá, mas o perfil dele não dá. Então, um paciente vai no meu consultório, 11 anos, ele não para na cadeira, fica mexendo em tudo, que vai, aquelas fuzuê. O pai, ele fala, ele não faz nada. Você acha que eu vou meter? Não. Nós temos que só dormir, não vou criar tudo, não.
Então, por isso que a consulta é importante. Agora, chega lá um paciente de 9 anos, quietinho, abre a boca, ele abre. Ó, o tio vai dar uma picadinha, ele tudo bem. Tá tranquilo pra você fazer pro seu consultório. Mas você pega um que faz o salseiro do cão. O pai fala um monte de coisa, ele não tá nem aí pro pai. Se o Você pai acha? fala, né? Isso é quando o pai fala. É, então, por isso que a consulta é fundamental. Tá? Aqui, pessoal, ó, infecções odontogênicas, ó. Isso aqui é um processo infeccioso, ó, enorme. Tá? Foi espremer, espinha com a mão, ó. Isso aqui vai sentir no sítio, ó. Entrou aqui. Isso É a aqui, vida do Eduardo. isso aqui, pessoal, é extremamente dolorido. Extremamente dolorido. Então, para você conseguir fazer um bloqueio anestésico aqui, você tem que fazer várias picadinhas aqui, ó. Bloquear tudo isso aqui. Para ainda assim o paciente ainda sentir um pouco de sensibilidade. Então, tem casos como esse, que a infecção é maior, não dá para fazer o cálculo, tem que fazer. Existe o bloqueio do ramo do trigêmeo, tipo do tronco Não. do trigêmeo, para poder Trigêmeo não. Só mais próximo. Só o maxilar, né? O maxilar é maxilar. Golguei. Os pacientes tossidos, Vaginose, pacientes que têm um como que é, pouco de- professor? tratando com erva, Mas é um aí bloqueio. vai deixando, vai deixando. Isso aqui Aqui também é do evolução, ramo, isso aqui é né? aqui, 10, sim. 15 dias. Entendeu? Pior é a mãe tipo, Mas isso acontece, tá? Isso aqui são doenças autoimunes, ó. O paciente vem com essas alterações, ó, do lábio. Isso aqui é da clínica, ó. Vocês aí. Tá? E aí você tem que colher Tem a nem como nem história, abrir a boca aí, né? colher a história, às vezes fazer biópsia da região. pra O que ajudar era no isso? diagnóstico. Eu acho que isso aqui era eritema multiforme. Mas eu acho que era eritema multiforme. E aí você faz e o dermatologista trata. Tá? Esse aqui era outro paciente, ó. Aí da clínica também. Esse aqui era na época que eu era estudante. Se operou, seu já não está mais aqui, não. Esse aqui é um cisto do ducto tireogrosso. Um cisto que vem de toda essa região. São cirurgias agressivas, ó. Mas o Cirurgias- que levou ele foi isso aí? Foi. Uma lesão cística do ducto tireogrosso. Ó, você tem que ressecar a mandíbula. Morreu na resseca esse- cirurgia? Isso aqui é uma cirurgia junto com uma especialidade de cabeça e pescoço. Aí depois você coloca uma placa aqui, ó, toda essa parte saiu. Nossa, que legal. Nossa Senhora. Então é um tumor muito agressivo, um tumor maligno. Olha. Aí você coloca a placa aqui para manter o ar. Ah, a pessoa não tem um E trauma de face, ó. Fratura de face. Vou colocar a placa lá, reduzir. As fraturas maiores. Os enxertos para implante, ó. Essa é a parte boa. Eu constrói isso aqui para depois você colocar os implantes. Ó. A cirurgia ortognática, hoje esse planejamento, antigamente era no papel, hoje é tudo por automatizado. automatizado, né? Computador, né? Só e o risco de parestesia mandibular na Ainda tem. ortognática? Ainda tem, principalmente na mandíbula. A gente usa piezo, tudo, mas ainda tem. Então você fazia a cirurgia antes no articulador, depois você passava a cirurgia para o paciente. Aí como é? Isso aqui é 3 dias de pós-operatório. Antes, depois. Ainda ficou com o sorriso Ele torto. ficou torto. Antes, ó. 30 dias. Beleza, pessoal? O olhar da gente da linha média é terrível, né? Ô, pessoal da Hoff, ô dó. Não leva pro coração, professor.